Amor, imbatível amor. Capítulo 8, parte B. Queda e ascensão psicológica. Recuperação da identidade. A identidade é conquista valiosa do ser, através da qual se afirma e se caracteriza no grupo social de forma a existir conscientemente. Não se trata de uma herança psicológica, mas de um desenvolvimento gradual que se inicia no momento em que se nasce e se manifesta pelo primeiro choro, que lhe expressa desconforto de qualquer natureza. Logo seja atendido, volta a silenciar, demonstrando que o motivo desagradável cessou. Muitas vezes são a falta do corpo materno, o frio ou calor, a fome ou a dor que se apresentam produzindo a sensação desagradável e chamando a atenção para si. Na juventude, como na idade adulta, revela-se pelo conhecimento da sua realidade, por imperiosa necessidade de estar consciente de enfrentar com segurança as situações mais variadas possíveis. Nessa fase, a experiência emocional é quase sem sentido, e os sentimentos se apresentam confusos, sem direcionamento, caracterizando a ausência de identidade. É certo que no inconsciente, de alguma forma, todos possuem uma identidade. No entanto, vários fatores adstritos ao eu profundo podem apresentar-se como ausência dela, especialmente quando trazido o conflito de reencarnação anterior. Nesse caso, a partir do renascimento carnal, à medida que a identidade for sendo formada, o desenvolvimento do ego não se faz normalmente com expressão saudável. Há 3 fatores que contribuem para um bom e bem direcionado senso de identidade: percepção do desejo, reconhecimento da necessidade e consciência da sensação corporal. Experimentar desejos é saber direcioná-los, é de suma importância no balizamento da identidade, porque para um paciente que não os possua, difícil se torna distinguir exatamente o que quer, exclamando, no seu conflito, que não o sabe, que nada sente, nem mesmo do que necessita, por mais importante seja. Há uma espécie de vácuo emocional com anulação da capacidade de querer. Quando isso não se dá, mascara as aspirações e entrega-se às sensações e buscas que não correspondem às suas necessidades reais. O reconhecimento da necessidade resulta numa bem urdida busca de solução, em bom encaminhamento para alcançar o que deseja. Faculta-lhe distinguir as próprias emoções de tristeza, de alegria, de aborrecimento ou de afetividade. Invariavelmente, esses sentimentos ficam bloqueados na ausência do senso da identidade, tornando o paciente um autônomo desmotivado de novas e constantes realizações, bastando-se com o conseguido, sem a experiência do prazer dinamizador de conquistas desafiadoras. A consciência da sensação física é adquirida a partir do momento do parto, quando se expressam por automatismos as primeiras necessidades, afirmando através do choro a realidade existencial e a sua presença como ser consciente. No entanto, essa ocorrência dá-se fora do limite da consciência, em estado ainda embrionário, incapaz de realmente distinguir porquanto as suas funções seletivas se irão desenvolver a pouco e pouco, tornando-se pujantes e ativas. À medida que vai crescendo, as sensações corporais se tornam mais imperiosas, como é natural, graças também às necessidades mais volumosas e aos desejos mais característicos, terminando num estado de lucidez mais profunda, a exteriorizar-se por sentimentos mais definidos. Essa é a marcha natural da aquisição do senso de identidade. E quando assim não ocorre, desaparece a motivação para o crescimento interior, a valorização do corpo e da oportunidade da vida,
necessitando de terapia conveniente a fim de ser adquirido. Esse ego fracionado enfermo não conseguiu o desenvolvimento harmônico que é viável quando a percepção e a sensação se unem ao sentimento numa proposta de integração. É muito comum no relacionamento psicológico a aparência de identidade, mediante representações de papéis que agradam ao ego. No início houve a família que participou da exibição em cena, quando a criança exteriorizava a aparência imitando o conhecido, que lhe chegava ao alcance, o que era percebido pelos sentidos. À medida que cresce, torna-se necessária outra audiência, mudando-se de cenário, mas não de conteúdo. E como é natural, em qualquer representação, o tédio termina por predominar, ao tempo em que surgem os desencantos em face da ausência de autenticidade. Após as decepções, buscam-se novas personagens e novos auditórios. Quando esta situação se faz presente nos relacionamentos mais próximos entre cônjuges, familiares, a representação perde o seu caráter de impressionar, assumindo a postura de uma farsa que não convence e muito facilmente se desvanece. Ocorre que naqueles que estão sempre representando existe um imenso vazio existencial e, por falta de objetivo, um desespero que arde interiormente, não permitindo tranquilidade. A representação gera uma distorção na área da autopercepção, porque somente são captadas as situações e experiências mais próximas do ato, o que evita uma boa formulação de respostas aos desafios existenciais. O indivíduo, nesta situação, acredita no valor da sua identidade confusa, fugindo para as fatalidades do destino com que se compensa, informando que tudo quanto lhe ocorre desastrosamente é resultado da má sorte, como do infortúnio. Entrega-se a queixas sistemáticas e descobre um mundo que se apresenta hostil, dificultando-lhe a marcha à felicidade. É mais fácil a acusação do que a reparação, que o levaria à busca de solução terapêutica para o distúrbio e a vivência do amor, para ampliar a percepção de sua realidade. A formação do senso de identidade é também recurso para a instalação do caráter. Quando não se possui uma faculdade, a outra se apresenta deficitária, em razão da ausência de parâmetros para defini-las no ser turbado e tedioso. Para que contribua em favor da aquisição do senso de identidade, o paciente será conduzido à análise de que os seus atos não necessitam ser aprovados sempre, conforme ocorria na infância. Ter medo das repressões e reprovações sociais, porquanto ele também é membro da sociedade. Experimentar culpa a respeito do seu corpo, dos seus sentimentos de natureza sexual, tendo direito a apresentar também sentimentos negativos, sem que isso constitua sinal de vulgaridade ou de desajuste emocional. Um senso de identidade normal transita entre os acertos e os erros, sem autoexaltação nem autopunição, enfrentando as situações como parte do processo evolutivo que todos encontram pelo caminho. Ao identificar-se com a vida, experienciando as ocorrências com ambições bem direcionadas, o indivíduo cresce psicologicamente na razão direta em que desenvolve o corpo e a mente se amplia, ensejando-lhe tirocínios corretos e impulsos estimuladores para a existência. A perda ou a ausência de identidade confunde e atormenta, deixando o paciente à mercê dos fenômenos automáticos, pesando na economia da sociedade,
sem direcionamento nem significado. O dever dos pais em relação aos filhos na moldagem da identidade é muito grave, porquanto, de acordo com a conduta mantida, aquela será plasmada dentro dos padrões vigentes no lar. As castrações e as inibições, os conflitos não superados e as necessidades emocionais não satisfeitas contribuem para o transtorno da identidade, gerando a necessidade da projeção do papel dos pais nas outras pessoas. A criança é um ser imitador por excelência. Afinal, tudo quanto aprende decorre, na sua maioria, da capacidade de imitar, de memorizar, de reflexionar. Imitar faz parte do processo de desenvolvimento psicológico saudável. Todavia, adquirir a identidade do outro, porque ele foi plasmada, oferece uma situação patológica. Quando se imita, adquire-se a capacidade de discernimento para saber-se que tal não passa de uma experiência. No entanto, quando se identifica e assimila, perde-se a liberdade de pensar e de agir, buscando sempre a fonte de ligação para prosseguir no desempenho do papel assumido. A imitação ocorre em relação a tudo e a todos, enquanto a identificação perturbadora é sempre fruto de pais exigentes, ameaçadores, que se tornam imagens dominantes na mente infantil. Para enfrentá-los, o indivíduo se torna igualmente insensível, às vezes cruel, adquirindo essas características perturbadoras que foram incorporadas ao seu comportamento. Essa ocorrência pode ser inconsciente, graças ao que nada pode ser produzido em favor do equilíbrio pelo próprio paciente, levando-o a vivenciar experiências que se transmudam em necessidades dos outros. Autoafirmação. As raízes de autoafirmação do indivíduo encontram-se na sua infância, quando os movimentos automáticos do corpo são substituídos pelas palavras, particularmente quando é usada a negativa. Ao recusar qualquer coisa, mediante gestos, a criança demonstra que ainda não se instalaram os pródromos da sua identidade. No entanto, a recusa verbal peremptória a qualquer coisa, mesmo aquelas que são agradáveis, denotam que está sendo elaborada a autoafirmação, que decorre da capacidade de escolha daquilo que interessa, ou simplesmente se trata de uma forma utilizada para chamar a atenção para a sua existência, para a sua realidade. Trata-se de um senso de identificação infantil, sem dúvida, no qual a criança, ainda incapaz de discernir e entender, procura conseguir o espaço que lhe pertence. Dessa maneira, informando que já existe, que solicita e merece reconhecimento por parte das demais pessoas que a cercam. Quando a criança concorda, afirmando a aceitação de algo, age apenas mecanicamente por instinto, enquanto, utilizando-se da negativa, também denominada conceito do não, dá início à descoberta do senso de si mesma, do seu self, passando a partir desse momento a exteriorizá-lo, afirmando o não, mesmo quando sem necessidade de fazê-lo. É a sua maneira de autoidentificação, que não raro parece estranha aos adultos menos conhecedores dos mecanismos da mente infantil. Quando ocorre a inibição da negativa, o que é muito comum, esse fenômeno dará surgimento a alguém que no futuro não saberá exatamente o que deseja da vida, experimentando uma existência sem objetivo, que o leva a ser indiferente a quaisquer resultados, e por cuja razão evita expressar-se negativamente, deixando-se arrastar indiferente aos acontecimentos, assim desvelando o estado íntimo de inibição, de timidez e de recusa de si mesmo. Com o tempo, essa situação se agrava, levando-o a um estado de amorfia psicológica.
O self, por sua vez, se estrutura e se fixa através do sentimento, e quando este se encontra confuso, sem delineamento, a autoafirmação se enfraquece e a capacidade de dizer não perde a sua força, o seu sentido. A autoafirmação se expressa especialmente no desejo de algo, mediante duas atitudes que, paradoxalmente, se opõem: o que se deseja e o que se rejeita. Em um desenvolvimento saudável da personalidade, sabe-se o que se quer e como consegui-lo, o que se torna a decorrência inevitável da capacidade de escolha. Quando tal não ocorre, há surgimento de uma expressão esquizoide, na qual o paciente foge para atitudes de submissão receosa e de revolta interior. Silencia e afasta-se do grupo social, que passa a ser visto com hostilidade por haver se negado a penetrá-lo, alegando, no entanto, que foi barrado. A sua óptica distorcida da realidade trabalha em favor de mecanismos de transferência de culpa e de responsabilidade. Mediante essa conduta, o enfermo se nega à liberação dos conflitos, mantendo-se em atitude cerrada, por falta do senso de autoafirmação. O seu é o conceito falso de que não é bem-vindo ao grupo que ele acredita não o aceitar, quando, em verdade, é ele quem o evita e se afasta desse grupo. À medida que vão sendo liberados os sentimentos perturbadores e negativos que se encontram em repressão, os desejos de afetividade, de expressão, de harmonia manifestam-se, direcionando-o para valiosas conquistas. Com o desenvolvimento da capacidade de julgar valores, surgem as oportunidades de autoafirmação, em face da necessidade de escolhas acertadas, a fim de atender aos desejos de progresso, de crescimento ético-moral e de realização interior. Por meio de exercícios mentais nos quais se encontrem presentes as aspirações elevadas e de enobrecimento, bem como através de movimentos respiratórios e físicos, outros, para liberar o corpo da couraça dos conflitos que o tornam rígido. A autoafirmação se fixa, propiciando um bom relaxamento, que se faz compatível com o bem-estar que se deseja. Com o desenvolvimento intelecto-moral da criança, passando pela adolescência e firmando os propósitos de autoconquista, mais bem delineadas surgem as linhas de segurança da personalidade, que enfrenta os desafios com tranquilidade e esperanças renovadas. Nesse particular, a vontade desempenha importante papel, trabalhando em favor de conquistas incessantes que contribuem para o amadurecimento psicológico, característica vigorosa da saúde mental e moral. Em cada vitória alcançada através da vontade que se faz firme cada vez mais, o ser encontra estímulos para novos combates, ascendendo interiormente e afirmando-se como conquistador que se não contenta em estacionar nos primeiros patamares defrontados durante a escalada de ascensão. Desejando as alturas, não interrompe a marcha, prosseguindo impertérrito no rumo das cumeadas. Esta é a finalidade precípua do desenvolvimento emocional, estabelecendo diretrizes que definam a realidade do ser que se afirma mediante esforço próprio. Em tal cometimento, não podem ficar esquecidos o contributo dos pais, da família, da sociedade e das possibilidades inatas que renascem do seu passado espiritual. Estando na Terra, o espírito, para aprender, reparar e evoluir, nele permanecem as matrizes da conduta anterior, facultando-lhes possibilidades de triunfo ou impondo-lhes naturais empecilhos que lhe cumpre superar. Quando a autoafirmação não se estabelece, apresentando indivíduos psicologicamente dissociados da própria realidade,
tem-se a medida dos seus compromissos anteriores fracassados e da concessão que a vida lhe propicia por segunda vez para regularizá-los. Cumpre, portanto, ao psicoterapeuta o desenvolvimento de uma visão profunda do self, de forma especial, em relação ao ser eterno que transita no corpo em marcha evolutiva. Somente assim poderá entender racionalmente o porquê de determinados indivíduos iniciarem a autoafirmação nos primeiros meses da infância, enquanto outros já se apresentam fanados, incapazes de lutar em favor da sua realidade, no meio onde passará a experienciar a vida. A sociedade marcha inexoravelmente para a compreensão do espírito eterno que o homem é, do seu processo paulatino de evolução, através dos renascimentos, herdeiro de si mesmo, que transfere de uma para outra etapa as realizações efetuadas, felizes ou equivocadas, qual aluno que soma experiências educacionais, promovendo-se ou retendo-se na repetição das lições não assimiladas, com vistas à conclusão do curso. A Terra assume sua condição de escola, que é, trabalhando os educandos que nela se encontram e propiciando-lhes iguais oportunidades de evolução e de paz.